Olá, sejam muito bem-vindos a esta série de vídeos sobre o Windows Server 2012 e 2012 R2. Meu nome é Eduardo Popovici, sou consultor técnico e instrutor da HTBRAS Cursos. O assunto deste vídeo aborda um item chamado de IFM, Install from Media. No caso do Active Directory, imaginem a seguinte situação. Você possui diversas filiais e o link de cada filial é um link MPLS de 512 KB. É um link extremamente lento. Cada uma dessas filiais precisa ter o seu próprio Active Directory, todos eles dentro do mesmo domínio. Então, o que acontece? Eu preciso implantar um controlador de domínio por filial, sendo uma matriz em um único domínio central em uma única floresta. Tá? Isso significa que você precisa replicar o catálogo global, os objetos, os usuários, para cada um desses controladores de domínio. Quando você tem essa réplica de dados sendo trafegada por um link muito lento, é muito provável que exista algum problema de comprometimento. Isso leva tempo, isso é muito oneroso, enfim, não é viável. Então, o que a Microsoft fez? Ela criou uma ferramenta chamada Install from Media. Você consegue copiar os dados do Active Directory para um CD, para um DVD, para um HD externo, levar até a unidade que receberá um novo controlador de domínio, uma mídia física, e durante o processo de instalação do AD, a promoção daquele servidor para controlador de domínio, ele usa a base principal da mídia e faz somente a atualização dos dados através da rede. Então, você não precisa trafegar muitos dados, está tudo dentro da mídia. Um HD externo, um DVD, então é muito mais simples, muito mais rápido. Além de ser item de prova da 70410, ela é uma ferramenta fantástica para ambientes onde você não tem links muito rápidos, tá? E aqui no Brasil eu acredito que seja uma realidade vivida por muitos de nós. A nossa malha tecnológica, nossos links de dados, tirando as capitais, cidades do interior, cidades mais afastadas, não são lá grande coisa, tá? Então, caso você precise implementar um controlador de domínio, que é uma cópia, uma réplica do principal, por exemplo, em uma filial, você pode usar o Install from Media, que é o IFM. Agora, nós faremos, lógico, a configuração prática disso. Eu tenho dois servidores, um deles é controlador de domínio, o outro não. Então, nós faremos toda essa implementação através do IFM. Antes de iniciar o processo, farei aqui o meu ponto de verificação nas máquinas virtuais, que só relembrando, é um snapshot, um screenshot, ou seja, ele guarda aquele ponto, aquele momento no tempo antes da instalação, antes da migração do IFM. Tá? Como ainda tenho outros vídeos, outros laboratórios para executar, manterei uma cópia íntegra do meu laboratório antes de efetuá-lo. Eu recomendo inclusive que vocês façam isso no laboratório de vocês. Imaginem que cada configuração tenha que ser repetida 2, 3 vezes. Você perde muito tempo tendo que formatar o Windows tudo de novo, né? Então é mais fácil deixar ali um snapshot, um screenshot criado e voltar para o ponto no tempo. Mas nós falaremos disso também no Hyper-V, tá? É mais simples falar desse ponto no Hyper-V. Vamos retomar agora para trabalhar com o IFM. Vamos subir aqui o IFM. E lógico, as minhas máquinas virtuais, né? Vamos logar como uma conta com perfil administrativo. Na primeira máquina, vamos para a segunda máquina agora. Vamos colocar aqui. Nós faremos o seguinte, gente. Geralmente você pode utilizar HDs externos, pode utilizar CDs, DVDs e por aí vai, tá? No meu caso, eu farei o seguinte, eu farei a exportação do Active Directory para uma pasta compartilhada, copiarei os dados para o outro servidor,
ok? E interromperei a conexão por um certo momento. Ou vamos diminuir a banda da conexão, que eu acho mais viável, tá? E aí, o que acontece, gente? Olha que importante. No mundo real, você usa as mídias, aqui é laboratório. Então, nós estamos simulando a leva desses dados através de uma mídia. Tá? Então, vou copiar esses itens e vou diminuir a banda dessa conexão. O Install from Media, ele precisa de conexão de rede. Tá? Então, se você interrompe a conexão, ele gera o problema. Nós vamos gerar esse problema. Eu quero que vocês vejam o erro quando não tem conexão. Então, se você interrompe a conexão, ele te dá uma informação falando, olha, houve um erro na conexão, você precisa dela para fazer a integração dos dados e subir o domínio. Ok? Quando você tem um link de dados de baixa de velocidade, baixa latência, ele usa esses dados da pastinha que nós criarmos, né? No caso, no mundo real, de CD, DVD, e somente atualiza o que é necessário, ok? Então, nós vamos primeiramente criar uma pasta no server 1. Vamos ali, o disco local C, vamos criar uma pasta chamada IFM, e acredito que seja essa pasta que nós vamos lançar os dados do domínio. Vamos compartilhá-la na rede. Eu gosto muito do compartilhamento avançado. Vamos colocar aqui compartilhar pasta. Por segurança, recomendo um cifrão. Limite de acessos simultâneos, máximo 2. Permissões, vamos remover o todos. Colocar apenas os admin. Vou colocar aqui o admin de domínio. E os administradores. Tá? O administrador é uma conta interna, não tem muita ação, mas é só para ilustrar que é possível colocar grupos e usuários diversificados. Tá? A ideia seria colocar apenas administradores de domínio. Vamos colocar administrador de domínio com full control e administradores como full control. Aplicar, ok. Aplicar novamente, ok. Então o ponto já está criado. Legal? Para a criação da IFM, você precisa utilizar uma ferramenta de linha de comando chamada NTDS Util. É uma ferramenta, é um utilitário de linha de comando. Esse NTDS Util fará a exportação dos dados do Active Directory para essa pasta chamada IFM. Lembrando, o IFM não pode ser considerado um backup. Ele não pode ser considerado um backup. Por quê? Ele precisa do servidor principal para implementar os dados e promover um outro controlador de domínio a domínio. Um servidor é um controlador de domínio. Se você perde todos os controladores de domínio e tenta retornar através de um IFM, ele não funciona. Ok? Então não considerem o IFM como um backup. Não dá para considerar esse cara um backup. Ok? Ponto importante. Então agora nós vamos gerar os dados através do NTDS Util. O processo aqui, gente, é bem simples. Vamos segurar a bandeirinha do Windows do seu teclado e pressionar o X para que ele abra o menu iniciar aqui no canto, tá? Então vamos escolher o prompt de comando em modo de administração e digitar o NTDS Util. Próximo passo, temos que montar uma instância de acesso ao Active Directory. Lembra que ele é um banco de dados. Então, activate instance NTDS. Tá? Enter, muito bonitinho. Digitar errado não vai, né, Eduardo? Activate instance NTDS. Isso acontece, viu, gente? Pronto, instância montada, conexão montada. Legal? Se não tiver nenhum erro de sintaxe, né, erro de digitação, vai na boa. Vamos digitar agora IFM, Install from Media, e ele carrega a ferramenta IFM. Agora, gente, a grande sacada é apontar os dados para a pasta onde eu pretendo jogar o meu Active Directory, criar a sysvol, né, a cópia da sysvol. Então vamos fazer um create sysvol full. Tem que ser completa a cópia. Em C, /ifm, que foi aquela pasta que nós criamos. Quando eu pressiono Enter, ele começa a criar um snapshot no AD e leva todos os dados que tem ali dentro
para essa pasta. Para quem não sabe, é possível criar snapshots pelo controlador de domínio e retorná-lo se necessário. Ok? Prontinho, ele já criou. Foi bem rápido, foi bem fácil, porque aqui nós temos um laboratório. Eu não tenho muitos objetos, então é bem simples a criação. Isso pode levar bastante tempo, dependendo da sua estrutura. Eduardo, isso pode ser feito em ambiente de produção, sem janela de manutenção? Pode. Ele não influencia diretamente na performance desse tipo de item, ok? Pelo menos não deveria. Então vamos pressionar o Q de Quebec, representando quit novamente e sai do sistema. Vamos dar o exit aqui e vamos até a pastinha onde está o disco local, a nossa IFM, está lá Active Directory, registro e a sysvol. Tá? As cópias foram criadas, estão completas e agora nós faremos o acesso do outro servidor, simulando que você está levando uma mídia para lá. Então vamos ao outro servidor, bandeirinha do Windows R de Romeu, //srv1. Vamos colocar aqui IFM, dólar, e acessar os dados. Tá ali, tá vendo? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou copiar esses dados aqui para a minha unidade C2 pontos. Então vamos criar aqui uma nova pasta, também chamada IFM. Eu não faria o mapeamento, tá, gente? Eu vou copiar os dados para cá. Perfeito? Então estou simulando que eu copiei de uma mídia para minha unidade física local. Beleza? E agora nós faremos a promoção desse servidor para um controlador de domínio e faria o apontamento para essa pasta IFM. Antes faria a simulação do erro. Então eu vou interromper a conexão, a conectividade, e aí nós veremos que ele apresentará o erro. Então vamos interromper a conectividade, botãozinho direito, abrir central de compartilhamento, alterar configurações do adaptador, e nós vamos interromper aqui, tá? Então vamos botão direito, vamos desativar a interface, pronto, está desativada, comunicação interrompida, tá? Vamos até o Server Manager, vamos subir a minha barrinha aqui, vamos até o painel, adicionar funções e recursos, próximo, novamente, mais uma vez, e nós vamos selecionar Active Directory Domain Services. Para o Active Directory Domain Services, vamos procurar aqui, procurá-lo, né? Serviço de domínio do Active Directory, esse cara que eu preciso. Vamos adicionar os recursos. Vamos clicar no próximo, próximo novamente, próximo mais uma vez, e instalar. Reforçando, eu sei que vocês já viram isso em outros vídeos, mas reforçando, o DC Promo, que era utilizado no server 2003, 2008, ele não funciona mais em interface gráfica. Eu já escutei pessoas dizendo, olha, não tem mais o DC Promo, não existe mais. Mentira, ele existe no Server Core. No Server Core, você usa o DC Promo e um arquivo de texto para subir o controlador do domínio. Ok? Ele não está presente na interface gráfica, é bem diferente. Terminou a instalação. Vamos fazer a configuração. Vamos fechar. Vamos promover esse servidor a um controlador de domínio. Vamos aguardar o retorno. Então, eu preciso que esse servidor seja um controlador de domínio adicional. Tá? Nós vamos manter uma floresta existente. Então, vamos adicionar mais um servidor a uma floresta que já está em funcionamento. Vamos clicar no próximo. Olha só que interessante, ó. Não é possível contactar um controlador de domínio do Active Directory para HTBRAS com treinamento. Então, mesmo possuindo a mídia, os dados locais, ele apresenta esse erro. Tá? Então, não adianta não ter a conectividade. Você precisa dela para esse funcionamento. Tá? Tomem muito cuidado. Algumas pessoas confundem o IFM com o TheJoin. TheJoin, você coloca uma estação de trabalho em um domínio sem a necessidade da rede, mas é um comando para estações de trabalho e servidores membros. Nós comentaremos ele em outro vídeo. Perfeito? Agora vamos restabelecer a rede e fazer a configuração. Vamos restabelecer então a rede. Vamos ativar a minha interface de rede. Meu grupo NIC está ativado.
E agora vamos repetir o processo. Pronto, já identificou o AD, sabe que a rede está disponível e começa a carregar as opções e configurações do controlador domínio. Vamos aguardar até que ele localize os dados. Manterei o meu site padrão como default first site name. Quem fará a prova 70412, nós trabalharemos forte esse cara aqui. Ele não será um controlador de domínio somente leitura. Quem trabalhar a prova 70411 precisará conhecer muito bem esse camarada aqui. Ele será também um servidor de DNS, será também um servidor de catálogo global, tá? Então vamos colocar uma senha bem difícil para o nosso agente de recuperação, o nosso módulo de restauração, na verdade, né? 1, 2, 3, mudar cifrão. Novamente, 1, 2, 3, mudar cifrão. Então vamos clicar no próximo. Especificar opções de delegação DNS, eu não tenho opção para isso agora no momento. Vamos clicar no próximo. E aqui eu tenho a especificação, olha, IFM, instalar da mídia. Então vamos marcar instalar da mídia. Clico nos 3 pontinhos e aponto para onde ela está. Então, vamos pegar aqui a nossa mídia IFM, né? Tá aqui, bonitinha. Ok. Então ele carrega os dados a partir de um caminho físico. CD, DVD e por aí vai. Réplica. Manteremos que a réplica será do meu primeiro servidor. srv1.treinamento.htbrás.treinamento. Manteremos o próximo. Manterei as pastas padrões, então os arquivos de banco de dados de log ficarão em NTDS e uma cópia disso em NASYSVOL. Próximo. Próximo. E agora só precisamos aguardar a configuração, ou melhor, a instalação e a configuração. Ok? Vamos aguardar até que ele faça a verificação de pré-requisitos e então faremos a finalização da instalação. Ele apontou alguns alertas, não tem problema, são alertas comuns. Pelo menos aqui não compensa, não vale a pena trabalhar cada um desses alertas, tá? O nosso foco aqui está direcionado para a prova. E nós vamos clicar apenas no instalar. Deixa ele fazer a instalação. E agora, gente, é aguardar, não tem jeito. Vamos usar a mágica da tecnologia do Camtasia e acelerar esse processo que pode demorar um pouco. Perfeito, depois de alguns instantes, ele me pede para reiniciar a máquina. Na verdade, não pede, né? Ele reinicia direto, tá? Então, vamos fechar aqui e ele começa a fazer o reboot do servidor. Vamos só ver aqui, ó, tá vendo? Nem precisei fazer muita coisa, ele já faz o reboot automático. Importante lembrar, ele não rebootou a máquina ainda, tá? Se vocês notarem, ele não deixa acessar a máquina. Isso é um delay do próprio Hyper-V, tá? Ele armazena a última tela de acesso. Então você precisa aguardar alguns instantes até que realmente a máquina seja reinicializada. No meu caso, gente, as máquinas virtuais dos meus laboratórios não usam memória dinâmica, tá? Então eles têm memória cheia. A memória dinâmica ela é muito útil quando você não tem memória suficiente e você precisa criar uma disputa de memória entre as máquinas virtuais. Se você tiver máquina virtual numa quantidade pequena, umas 4, 5 máquinas, e sua máquina host, ou seja, seu servidor, ou seu notebook para o laboratório for uma boa máquina, deixe com memória cheia, não coloque dinâmica. A performance do laboratório aumenta bastante. E um detalhe, não suba todas as máquinas de uma vez só, tá? Suba de uma a uma, começando sempre pelo AD. A máquina principal que deve ser iniciada é o AD e ela é a última que deve ser desligada. Ponto importante. Vamos aguardar até a subida da nossa máquina virtual. Prontinho, tela de logon carregada. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, mudar cifrão. E vamos deixar a máquina subir. Máquina no ar. Falta validar se essa máquina realmente agora é um controlador de domínio. Notem que o ADDS consta no formato de bloco. Ele está aqui no lado esquerdo. Quando eu clico, ele aponta o servidor como sendo um controlador de domínio. Vamos clicar em ferramentas.
Cadê? Vamos lá, ceguinho é complicado, né? Usuários e computadores Active Directory e vamos até o local correto onde estão os controladores de domínio, né? Você expande o seu domínio, clique em Domain Controllers, está ali. Nós temos a informação de que nós temos 2 controladores de domínio, ambos interconectados ao site padrão, ambos têm o catálogo global configurado e aqui nós temos a descrição de cada um deles, ok? Bem simples, bem rápido e bem fácil, tá? O que você deve lembrar do IFM para a sua prova 70410? Primeiro, ele precisa de rede para funcionar. Não tem rede, não vai funcionar. Segundo, ele não é um backup, tá? Então, em algumas perguntas do Windows Backup, você não pode considerá-lo um backup. Lembre-se disso. O Windows Backup, gente, ele acaba caindo na 70410 e na 411. Então, é uma ferramenta muito importante e ela é uma pegadinha de prova bem interessante, tá? Nós falaremos dela em outros vídeos. Perfeito? Outro ponto importante da IFM, você precisa usar a ferramenta linha de comando NTDS Util. Só revisando, são 4 comandos rápidos. Então, vou pegar um notepad aqui. Você precisa usar NTDS Util, que é a ferramenta utilizada de linha de comando. Activate Instance NTDS, tá? Então você precisa montar uma instância de conexão NTDS para o AD. Usar a ferramenta FM e depois, como último comando, create sysvol full apontando para a sua unidade, C2 pontos, E2 pontos, ok, sbrubbles, pronto, tá? Então esse é o ponto importante, você precisa seguir essas 4 ferramentas de linha de comando. E é isso, gente. A IFM ela é uma ferramenta extremamente útil para o dia a dia. Eu, particularmente, faço suporte aqui em São Paulo e em outros estados do Brasil e acabo usando largamente essa ferramenta. Ela não é exatamente uma novidade, tá? Você já tinha no Windows Server 2012 R2 ela se manteve e ela é requisito de prova da 70410, ok? Estudem, se preparem e boa prova!